Amém, glória a Deus. Mais uma célula essa semana. Vencemos então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, metade de novembro. Chegamos, glória a Deus. Todos os meses tivemos célula. Algumas semanas não conseguimos por conta de alguns outros compromissos nos sábados, mas firmes e fortes aqui para honrar o nome do Senhor e reservar esse pequeno e esse breve tempo para Ele. Vamos orar, então. Pedir para Deus falar com a gente. Senhor, nós te agradecemos pelas nossas vidas, pelo fôlego de vida, pela nossa casa, por tudo, Deus, que o Senhor tem feito por nós, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Deus, nós sabemos que não estamos falando com o vento, com o nada, com o acaso. Sabemos, Deus, que o Senhor mora em nós e nos ouve, e assim o Senhor ensinou outros antes de nós, Senhor. Não viemos disputar a razão ou a felicidade, Senhor. Nós queremos propagar a mensagem de boas novas, essa que transforma, que regenera, que faz o pai falar com o filho voltar a falar com o pai, faz casamentos se reconciliarem, faz trabalhos se manterem, Senhor, faz nações, Senhor, se renderem, faz a paz ser estabelecidas. Esta é o poder da tua palavra, Senhor. Então, que essa palavra transformadora fale conosco agora, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para além do nosso entendimento, Senhor, para que o Senhor fale conosco, para que a nossa vida seja mudada. Basta uma palavra tua, Senhor. Foi assim que o Senhor fez toda a existência em 6 dias, então basta uma palavra tua para tudo mudar, Senhor. Obrigado, Deus, porque poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas decidimos, Senhor, hoje e agora, dedicar esse tempo exclusivo a Ti, Pai. Então, que a Tua palavra seja como uma semente nos nossos corações, que seja plantada, Senhor, e que venhamos a colher esses frutos, Senhor. Em nome de Jesus. Que tal, Senhor, então, o fruto do Espírito, Senhor? A mansidão, o domínio próprio, o amor, a paciência, a longanimidade, a benignidade, Senhor. Estas virtudes, Senhor, que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Queremos reivindicar e lutar por isso, Deus, como quem realmente se importa e não como quem fala da boca para fora, Pai. Nos ajuda na nossa dificuldade e nos levanta na nossa fraqueza, Pai, porque nós somos falhos, pecadores e de Ti dependentes, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Então o tema de hoje é o serviço do coração. A palavra de hoje está em 1 Crônicas 28, 9 e 10. 1 Crônicas, Antigo Testamento. Curiosamente abri aqui sem querer em 26. 27, 28, 9 e 10. Vamos lá? E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Legal, né? Parece até contemporâneo o texto. Mas aí tem mais de 2000 anos no mínimo. Conhecer a Deus, a nossa busca por Deus é a busca de Deus por nós. Existe promessa nisso de que, se o buscamos de todo o coração, ele é achado. E não estamos sozinhos nessa. Deus é a comunhão de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos faz ser também participantes de sua natureza divina. O novo homem é aquele que não está fora dessa comunhão dos 3. Conhecer a Deus é o mais precioso do que tudo. O Espírito profético nos chama para isso. Conheçamos e esforçamo-nos por conhecê-lo. Oséias 6:3. Na busca por Deus, temos também os homens de Deus que nos falam para reconhecê-lo, como no caso que aconteceu com Salomão, que tinha o seu pai, mas, em nosso caso, quem nos tem falado sobre Deus?
temos como exemplo a igreja de Nosso Senhor Jesus, constituída de pais, filhos e jovens. Vamos ler ali em 1 João, primeira carta de João, é o antepenúltimo livro, lá perto de Apocalipse, aí tem 3 anteriores, no caso 4, porque tem Judas antes de Apocalipse. 1 João, então, facinho de achar. No capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó. O texto aqui da célula está dizendo assim, né? Que a figura da igreja é representada na família. Filhos, primeiro ponto. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Era só até o 13, mas tudo bem. Todos aptos para falarem, reconheça a Deus. A palavra reconhecer significa conhecer de novo. Reconhecer. Levar sempre em consideração. O Deus em que acreditamos é aquele que sabe se o nosso coração... O Deus que acreditamos é aquele que sabe se do coração o seguimos. E espontâneo, voltando ali para o texto base, que é em 1 Crônicas, o conselho de Davi para o seu filho Salomão, espontâneo é o que o Pai Celeste quer. O que significa isso? É o não forçado, o que é feito de livre vontade. O que se realiza por si só e sem causa aparente e sem ser provocado. Ainda que Davi esteja dando uma palavra para Salomão, o que Salomão iria fazer era mais do que o seu pai estava lhe dizendo. Era por causa do próprio Deus. Certa vez eu li uma frase que dizia o seguinte: se você saiu da igreja por causa do homem, é porque você não estava por causa de Deus. Qual é a nossa causa de estarmos hoje aqui, participando de tudo isso que chamamos de igreja ou célula? E outra coisa, filhinho de crente não é crentinho. Filhinho de peixe, peixinho é. Filhinho de crente não é crentinho. Não se passa legado de fé de geração em geração. A escolha que Deus faz, ou melhor, a nossa escolha a respeito de quem é e da nossa vida com Deus, ela é sempre individual e espontânea. Por que espontânea? Aí a gente pode, por exemplo, adentrar em questões políticas e existenciais sociais, que mesmo que o Estado tivesse uma religião oficial, como já houve no caso do Brasil, mesmo que isso acontecesse, a escolha da particularidade de fé da vida com Deus, ela é necessariamente individual e não por imposição, ou dos pais, ou de um governo, ou de uma escola, né, de um ensino doutrinário, nem mesmo da própria igreja, da própria instituição igreja, do conjunto de pessoas. A escolha, ela é sempre individual. Então vai ser comum na nossa jornada de fé sermos questionados em que momento você se converteu. Por causa que não é necessariamente, quando eu nasci, meus pais eram crentes e eu virei crente. Há sempre um momento pode ser não ser um dia em específico, ou uma semana, um mês, ou um ano. Pode ser um processo, né, em que você entra nesse processo de conversão, mas há um momento em que há o entendimento. Agora sim pertenço a Deus, agora sim eu quero a Deus. Veja que o Senhor escolheu a Salomão. E essa fala de Davi ao seu filho diz de um propósito eterno para Deus sobre a vida dele. Deus nos escolheu e nos tem chamado para sermos seus cooperadores. Isso é tremendo, como está escrito em 1 Coríntios 3, versículos 9 ao 11. Então a gente está em 1 João, vamos voltar um pouquinho. Acho que em alguns 6, 7 livros para trás, mais ou menos. 1 Coríntios 3,
9 ao 11. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifícios de Deus. Olha que bonito. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. É interessante essa metáfora, né? E se me permitem fazer ali uma referência novamente ao texto de 1 Crônicas, ali era o projeto que Davi tinha de construir o famoso Templo de Salomão. Por conveniência da permissão de Deus, apesar de Davi ter sonhado, idealizado e projetado e preparado todos os recursos, não foi ele que preparou, que construiu efetivamente o templo, que veio posteriormente ser conhecido como o Templo de Salomão, que ali no Brás, aqui na cidade de São Paulo, tem uma réplica bem fidedigna do projeto que está escrito na Bíblia. E aí, o Salomão foi o edificador, né? Então ele construiu, que Davi, qual foi o contexto? Pensava consigo, olha o tamanho do meu palácio, olha a grandiosidade do meu reinado. Eu sou rei e olha o meu reinado. Olha tudo que eu tenho. E Deus, não tenho onde morar, construirei uma casa para ele. E aí Deus impede Davi de construir por causa que Deus está ensinando um princípio ali para Davi de santidade. Porque Davi, apesar de ser um rei, um homem muito bonito, inteligente, valente, forte, guerreiro, era um homem muito violento. E aí, por estar com as mãos sujas de sangue, né, por conta do volume da violência, Deus não permitiu que ele fosse ele a pessoa que construiu o que viria a ser o Templo de Salomão. E aqui em 1 Coríntios faz esse paralelo, né, de ser Paulo, falando sobre a igreja de Corinto, o edificador, né? Então eu coloquei um alicerce, que é Cristo. Então veja que não haja um outro alicerce. Então nas nossas vidas, o alicerce tem que existir, é só o da palavra de Deus, só Cristo. A gente não pode fundamentar a nossa vida em outro alicerce. E nós somos escolhidos para trabalhar para Ele, não como as pedras da religião, mas sim como pedras vivas, como diz em 1 Pedro 2, versículo 4. Que se fala em um edifício de Deus, que nós somos os seus construtores para transmitir vida. Por isso hoje nós estamos aqui anunciando o Evangelho de Jesus, com a experiência de que cada pedra viva seja colocada onde Deus quer. E nós somos assim cooperadores para isso. Que caia em nosso entendimento de que trabalhamos para manter a relação em todo o tempo, seja ela no casamento, seja ela na fraternidade. Não abra mão dos que foram postos como graça de Deus em nossas vidas. Todos que fazem parte de nossa vida foi posto por Deus para nós. Deus nos chamou em Cristo Jesus, posto Ele mesmo com o nosso alicerce para todas as nossas relações, assim como Ele edifica a igreja. Jesus sendo mediador não só entre Deus e os homens, mas entre homens e homens. Me lembro muito do exemplo de... Não está aqui no texto da célula, né, da mensagem de hoje, mas me lembro muito da mediação entre Caim e Abel. Porque Caim assassino matou o irmão Abel por inveja. Não teve como Deus, como Cristo mediador. E entrou a ira, né, a violência e o homicídio dentro do coração dele, e nada o freou. Ele decidiu não colocar a palavra de Deus como um mediador ali, e deu impulso às suas próprias vontades. Então Cristo, olha que legal, ele não se torna apenas um mediador, ou seja, não só Cristo, não exclusivamente
Cristo é a ponte exclusiva que nos leva a Deus, mas também a ponte que nos faz mediação entre nós e nós mesmos, e nós e os outros. Então, seja Jesus a motivação em nosso coração para que toda boa obra aconteça. O paralelo de novo com a construção. Levando em consideração esse pequeno escrito aqui, nós possamos dizer juntos. Repete aí comigo. Seja forte e mãos ao trabalho. Seja forte e mãos ao trabalho. Amém. Na construção uns dos outros. Então, amém. Jesus é o alicerce. A palavra dele é a palavra do qual nós fundamentamos a nossa vida. Cuidamos para que não haja outros alicerces. E estando em Cristo, não tem como desmoronar. Esses princípios que são eternos, que nos guardam, que protegem a nossa vida das ciladas que a gente mesmo se coloca. Então é isso, amados, para a glória de Deus, mais uma célula. Obrigado, Jesus, pela rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. O Senhor é maravilhoso, nós te amamos. Então fique com Deus aí, você. Deus abençoe sua vida. Tamo junto, sabadão tem mais.